Citação de abertura do capítulo. Alendai não pode chegar ao poço da ascensão. Capítulo 58. Senhor soberano, Elend sussurrou, parando na borda da segunda caverna. Vin juntou-se a ele, caminharam pela passagem por algum tempo, deixando a caverna de estoque bem para trás, caminhando por um túnel de pedra natural. Terminava ali, em uma segunda caverna, um pouco menor, que estava cheia de uma fumaça espessa e escura. Ela não vazava para fora da caverna, como deveria, mas se erguia e rodopiava sobre si mesma. Vinha avançou. A fumaça não a engasgou, como ela esperava. Havia algo estranhamente receptivo nela. Venha, ela disse, atravessando a caverna. Vejo uma luz lá adiante. Elend juntou-se a ela, nervoso. Tum, tum, tum. Sazed bateu contra a parede. Não era alomântico, não tinha peltre para fortalecer seu corpo. Quando foi ao chão, sentiu uma dor aguda por dentro e soube que havia fissurado uma costela, ou pior. Marsh caminhou a passos largos para a frente, mal iluminado pela vela de Sazed, que queimava teimosamente onde ele a havia derrubado. Por que veio? Marsh sussurrou, enquanto Sazed esforçava-se para ficar de joelhos. Tudo estava indo bem. Ele observou com olhos de ferro quando Sazed lentamente se afastava engatinhando. Então, Marsh empurrou outra vez, jogando Sazed para o lado. Sazed deslizou pelo belo chão branco, chocando-se na outra parede. Seu braço estalou, quebrando, e sua visão estremeceu. Apesar da dor, ele viu Marsh se abaixar e pegar algo. Uma pequena bolsa. Havia caído da sacola de Sazed. Estava cheio de peças de metal. Obviamente, Marsh pensou que era uma bolsinha de moedas. Sinto muito, Marsh repetiu. Em seguida, ergueu a mão e empurrou a bolsa para Sazed. A bolsa atravessou o recinto e atingiu Sazed, rasgando-se, e os pedacinhos de metal dentro dela cortaram a carne de Sazed. Ele não precisava baixar os olhos para saber que estava muito ferido. Estranhamente, não conseguia mais sentir a dor, mas podia sentir o sangue, quente, em sua barriga e pernas. Sinto muito também, Sazed pensou quando o salão escureceu e ele caiu de joelhos. Eu falhei, embora eu não saiba em que. Não posso nem mesmo responder à pergunta de Marsh. Não sei por que vim até aqui. Ele sentiu a morte se aproximar. Era uma experiência estranha. Sua mente estava resignada, ainda que confusa, ainda que frustrada, ainda que lentamente tivesse problemas. Não eram moedas. Uma voz parecia sussurrar. O pensamento barulhava na mente que morria. A bolsa de Marsh atirou em você. A bolsa que Marsh atirou em você. Não eram moedas. Eram anéis, Sazed. 8 deles. Você tirou 2. O de visão e o de audição. Deixou os outros onde estavam, na bolsinha enfiada em sua sacola. Sazed despencou, a morte cobrindo-o como uma sombra fria, e ainda assim o pensamento soava verdadeiro. 10 anéis encravados na sua carne, tocando-o. Peso, velocidade corporal, visão, audição, tato, olfato, força, velocidade da mente, prontidão e saúde. Ele acionou o ouro.
Não precisava estar usando a mente de metal para acessá-la. Precisava apenas estar em contato com ela. Seu peito parou de queimar e a visão voltou a focalizar. O braço endireitou-se, os ossos se reconstituindo como se extraíssem vários dias de saúde numa breve explosão de poder. Ele ofegou, sua consciência recuperando-se de sua quase morte, e a mente de ouro restaurou a claridade nítida aos seus pensamentos. A carne curou-se ao redor do metal. Sazed ergueu-se, puxando a bolsa vazia de onde ela estava presa na pele, deixando os anéis lá dentro. Ele a jogou no chão, o ferimento selando-se, drenando o restante de poder da mente de ouro. Marsh parou na entrada do salão e virou-se surpreso. O braço de Sazed ainda latejava, provavelmente quebrado, e as costelas estavam escoriadas. Uma breve explosão de saúde tinha um efeito limitado, mas ele estava vivo. Você nos traiu, Marsh, Sazed falou. Eu não percebi que essas estacas roubavam a alma de um homem, como a seus olhos. Não pode lutar comigo, Marsh respondeu em voz baixa, sua voz ecoando na sala escura. Não é um guerreiro. Sazed sorriu, sentindo as pequenas mentes de metal dentro dele lhe darem poder. Nem você, creio eu. Estou envolvido em algo que vai muito além da minha compreensão. Elend pensou enquanto passava por uma caverna estranha, cheia de fumaça. O chão era rústico e irregular, e seu lampião pareceu turvo, como se a fumaça preta rodopiante estivesse sugando a luz. Vim caminhava com confiança, não com determinação. Havia uma diferença. Fosse lá o que houvesse no fim da caverna, ela obviamente queria descobri-lo. E o que será? Elend pensou. O Poço da Ascensão? O poço era algo mitológico, algo dito pelos obrigadores, quando ensinavam lições sobre o Senhor Soberano. E ainda assim, ele seguira vir na viagem ao norte, esperando encontrá-lo, não foi? Por que ficar tão hesitante agora? Talvez porque ele finalmente estava começando a aceitar o que estava acontecendo. E aquilo preocupava, não porque temia por sua vida, mas porque, de repente, não entendia o mundo. Exércitos ele conseguia compreender, mesmo que não soubesse como derrotá-los. Mas algo como o poço, uma coisa de deuses, algo além da lógica dos eruditos e filósofos, aquilo era apavorante. Finalmente aproximaram-se do outro lado da caverna esfumaçada. Ali parecia haver uma câmara final, muito menor que as duas primeiras. Quando entraram, Elend observou algo de pronto. Aquele recinto tinha sido feito por mãos humanas, ou ao menos tinha a aparência de algo feito por mãos humanas. Estalactites formavam pilares através do aposento de teto baixo e eram espaçadas de forma muito equidistantes para serem aleatórias. Ao mesmo tempo, pareciam ter crescido naturalmente e não mostravam sinais de terem sido trabalhadas. O ar parecia mais quente ali dentro, e felizmente eles saíram da fumaça quando entraram ali. Uma luz baixa vinha de algo na outra extremidade da câmara, embora Elend não conseguisse distinguir a fonte. Não parecia uma tocha. A cor era diferente e cintilava em vez de tremeluzir. Vin passou o braço ao redor dele, encarando o fundo da câmara, de repente parecendo apreensiva. — De onde vem aquela luz? Elend perguntou, franzindo o senho. — Um lago, Vin falou em voz baixa, os olhos muito mais aguçados que o dele. Um lago branco e brilhante.
Elend franziu o senho, mas os dois não se movimentaram. Vin parecia hesitante. O quê? Ele perguntou. Ela se recostou nele. É o poço da ascensão. Posso senti-lo dentro da minha cabeça. Pulsando. Elend forçou um sorriso com uma sensação surreal de deslocamento. Foi por isso que viemos, então? E se eu não souber o que fazer? Vin perguntou baixinho. E se eu tomar o poder, mas não souber como usá-lo? E se eu ficar como o Senhor soberano? Elend baixou os olhos para ela, com os braços ao redor de Vin, e seu medo diminuiu um pouco. Ele a amava. A situação que enfrentavam não podia facilmente se adequar ao seu mundo lógico. Mas Vin nunca precisara realmente de lógica. E ele também não precisaria se confiasse nela. Ele tomou a cabeça de Vin nas mãos, virando-a para olhá-lo. Seus olhos são lindos. Ela franziu o senho. O quê? Elend continuou. Parte da beleza neles vem de sua sinceridade. Não vai se transformar no Senhor soberano, Vin. Você saberá o que fazer com esse poder. Eu confio em você. Ela sorriu, hesitante, depois assentiu. No entanto, não avançou caverna dentro. Em vez disso, apontou algo sobre o ombro de Elend. O que é aquilo? Elend se virou, observando uma prateleira na parede, ao fundo da pequena câmara. Crescia direto da rocha, bem embaixo da entrada pela qual vieram. Vin aproximou-se da prateleira e Elend seguiu-a, observando as lascas que haviam sobre ele. Parece louça quebrada, Elend falou. Havia vários pedaços, e mais dela estava espalhada no chão, embaixo da prateleira. Vin pegou um pedaço, mas não havia nada diferente nele. Olhou para Elend, que estava terminando de examinar os pedaços de louça. Olhe para isso, ele disse, erguendo uma que não estava quebrada como as outras. Era um pedaço discoide de argila queimada, como uma única conta de algum metal no centro. Atium? Ela perguntou. Parece de cor diferente. Ele disse, franzindo a testa. O que é, então? Talvez encontremos a resposta lá adiante, Elend falou, virando-se e olhando as fileiras de pilares na direção da luz. Vin assentiu e eles avançaram. Marsh imediatamente tentou empurrar Sazed para longe pelos protetores de braço. Porém, Sazed estava pronto e acionou seu anel de mente de ferro, extraindo o peso que armazenara nele. Seu corpo ficou mais denso e ele sentiu seu peso puxando-o para baixo. Como ficou com seus punhos parecendo bolas de ferro em pontas de braços de chumbo. Marsh foi empurrado para longe, lançado com violência para trás por seu próprio empurrão. Ele bateu na parede ao fundo e um grito de surpresa escapou de seus lábios. Ele ecoou no salão pequeno e abobadado. As sombras dançavam na câmara enquanto a luz diminuía. Sazed acionou a visão, aumentando sua capacidade de enxergar, e liberou o ferro quando partiu para cima do inquisidor confuso. Marsh, no entanto, recuperou-se com rapidez. Ele estendeu a mão, puxando um lampião apagado da parede. Ele zuniu pelo ar, voando na direção de Marsh. Sazed acionou o zinco. Sentia-se um pouco como o híbrido distorcido de um alomântico e um feruquimista. Suas fontes de metal incorporadas dentro de si. O ouro curara Sazed por dentro, deixara-o inteiro, mas os anéis ainda permaneciam dentro de sua carne. Foi o que o Senhor soberano fizera, mantendo as mentes de metal dentro dele,
furando a carne para que fossem mais difíceis de roubar. Aquilo sempre parecia mórbido para Sazed. Agora ele via o quanto podia ser útil. Seus pensamentos aceleraram e ele rapidamente enxergou a trajetória do lampião. Marsh seria capaz de usá-lo como arma contra ele. Então Sazed queimou o aço. Alomancia e feruquemia tinham uma diferença fundamental. A alomancia tirava seus poderes dos próprios metais. Portanto, a quantidade de força era limitada. Na feruquemia, era possível aumentar um atributo muitas vezes, extraindo meses de poder, armazenando em poucos minutos. O aço armazenava a velocidade física. Sazed cruzou a sala num estalo, o ar rugindo em suas orelhas, quando ele passou às pressas pela entrada. Ele agarrou o lampião no ar, em seguida acionou o ferro com tudo, aumentando seu peso em muitas vezes, e acionou o peltre para se dar força gigantesca. Marsh não teve tempo de reagir. Agora ele empurrava um lampião que estava na mão com força e peso sobrenaturais de Sazed. Novamente, Marsh foi puxado por sua própria alomancia. O puxão lançou-o através da sala, diretamente para cima de Sazed. Sazed virou-se, batendo o lampião no rosto de Marsh. O metal curvou-se na sua mão, e a força lançou Marsh para trás. O inquisidor atingiu a parede de mármore, um jorro de sangue espalhando-se pelo ar. Quando Marsh despencou no chão, Sazed pôde ver que ele havia atravessado o crânio do inquisidor com uma das estacas de olho, rachando o osso ao redor da órbita. Sazed voltou ao peso normal. Em seguida, saltou para a frente, erguendo de pronto sua arma. Marsh, no entanto, estendeu o braço para cima e empurrou. Sazed deslizou para trás alguns centímetros, antes que fosse capaz de acionar outra vez a mente de ferro, aumentando seu peso. Marsh grunhiu, seu empurrão forçando-o para trás contra a parede. No entanto, isso também manteve Sazed à distância. Sazed lutou para avançar, mas a pressão do empurrão de Marsh, junto com seu corpo imenso e pesado, tornava difícil caminhar. Os dois forçaram-se por um momento, empurrando-se mutuamente à luz mortiça. Os adornos do salão cintilavam, seus murais silenciosos observando-os, a abertura que levava ao poço bem ao lado. — Por que, Marsh? Sazed sussurrou. — Não sei, Marsh falou, sua voz saindo num grunhido. Com uma explosão de força, Sazed liberou sua mente de ferro e, em vez de acionar o aço, aumentou sua velocidade novamente. Soltou o lampião, esquivando-se para o lado, movendo-se mais rapidamente do que Marsh poderia rastrear. O lampião foi forçado para trás, mas em seguida foi ao chão quando Marsh soltou seu empurrão, saltando para a frente, obviamente tentando impedir que fosse encurralado contra a parede. Mas Sazed foi mais rápido. Ele girou, erguendo a mão para tentar arrancar a estaca eixo de Marsh, aquela que ficava entre os ombros, martelada nas costas quase até desaparecer. Puxar essa estaca mataria o inquisidor. Era uma fraqueza que o Senhor Soberano incorporara neles. Sazed deslizou ao redor de Marsh para atacá-lo por trás. A estaca no olho direito de Marsh projetava-se vários centímetros para trás do crânio e pingava sangue. A mente de aço de Sazed esgotou. Os anéis não foram feitos para durar muito, e suas duas explosões extremas drenaram-no em segundos. Ele reduziu a velocidade com uma guinada terrível, mas o braço ainda estava erguido e ele ainda tinha a força de 10 homens. Ele podia ver a saliência da estaca eixo embaixo da túnica de Marsh. Se ele pudesse apenas... Marsh girou.
Em seguida, acertou com habilidade a mão de Sazed. Bateu com o cotovelo na barriga de Sazed. Em seguida, ergueu e acertou o rosto dele com as costas da mão. Sazed caiu para trás e sua mente de peltre esgotou-se, sua força desaparecendo. Ele atingiu o chão rígido de aço com um grunhido de dor e rolou. Marsh agigantou-se no salão escuro. A vela tremeluziu. Você estava errado, Sazed, Marsh disse baixo. No passado, eu não era um guerreiro, mas isso mudou. Você passou os últimos 2 anos ensinando, mas eu passei matando. Matando tanta gente. Marsh avançou e Sazed tossiu, tentando fazer seu corpo escoriado mexer-se. Ficou preocupado se o braço havia quebrado outra vez. Ele acionou o zinco novamente, fazendo os pensamentos ficarem mais velozes. Mas isso não ajudou o corpo a se mover. Ele conseguia apenas observar, ainda mais ciente de sua situação arriscada e incapaz de fazer algo para impedi-la. Quando Marsh pegou o lampião caído, a vela apagou. Ainda assim, Sazed conseguia ver o rosto de Marsh. O sangue gotejava da órbita estilhaçada, deixando a expressão do homem ainda mais difícil de ler. O inquisidor parecia triste quando levantou o lampião em suas mãos de garra com a intenção de bater no rosto de Sazed. Espere, Sazed pensou. De onde vem aquela luz? Um bastão de duelo bateu contra a parede de trás da cabeça de Marsh. Um bastão de duelo bateu contra a parte de trás da cabeça de Marsh, estilhaçando-se e lançando lascas para cima. Vin e Elend caminharam até o laguinho. Elend ajoelhou-se ao lado dele, mas Vin ficou em pé, encarando as águas cintilantes. Estavam reunidas numa pequena depressão na rocha e pareciam espessas como metal, um metal líquido branco e reluzente. O poço tinha apenas alguns metros de comprimento, mas seu poder agigantava-se na mente de Vin. De fato, ela ficou tão elevada pelo lago que não percebeu o espectro das brumas até a mão de Elend apertar-se ao redor do seu braço. Vin ergueu os olhos, percebendo o espírito em pé diante deles. Parecia estar com a cabeça baixada, mas quando se virou, a forma sombria impertigou-se. Ela nunca vira a criatura fora das brumas. Ainda não era totalmente completa. A bruma saía do seu corpo, fluindo para baixo, criando a forma amorfa, um padrão persistente. Vin sibilou baixo, puxando uma adaga. Espere, Elend disse, erguendo-se. Ela franziu a testa, lançando um olhar para ele. Não acho que seja perigoso, Vin, ele disse, afastando-se dela para ir na direção do espírito. Elend, não, ela disse, mas ele gentilmente se livrou dela. Ele me visitou enquanto estávamos fora, Vin, ele explicou. Não me machucou. Apenas parecia querer que eu soubesse de algo. Ele sorriu, ainda com a capa genérica e as roupas de viagem, e caminhou lentamente até o espectro das brumas. O que você quer? O espectro das brumas ficou imóvel por um tempo. Em seguida, ergueu o braço. Algo reluziu, refletindo a luz do lago. Não! Vin gritou, avançando quando o espírito investiu contra a barriga de Elend. Elend grunhiu de dor. Em seguida, tombou para trás. Elend! Vin falou, correndo até o lado de Elend enquanto ele deslizava e caía no chão. O espírito se afastou, o sangue pingando de algo dentro de sua forma ilusória e incorpórea. Sangue de Elend. Elend ficou deitado, em choque, com os olhos arregalados. Vin avivou o peltre e rasgou a frente do casaco, expondo a ferida.
O espírito havia cortado fundo sua barriga, deixando entrever as vísceras. Não, 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 Vin dizia, a mente ficando cada vez mais confusa, o sangue de Elend nas mãos. O ferimento era muito grave, fatal. Han largou o bastão, um braço ainda na tipóia. O brutamontes troncudo parecia incrivelmente satisfeito consigo quando chegou até o corpo de Marsh e estendeu a mão boa para Sazed. Não esperava encontrá-lo aqui, Sazed, o brutamontes disse. Zonzo, Sazed aceitou a mão e ergueu-se. Ele tropeçou no corpo de Marsh, distraído, sabendo de alguma forma que um simples golpe na cabeça não seria suficiente para matar a criatura. Ainda assim, Sazed estava aturdido demais para se importar. Ergueu a vela, acendeu-a com o lampião de Han. Em seguida, foram na direção das escadas, forçando-se a avançar. Ele precisava continuar. Ele precisava chegar até Vin. Vin puxou Elend para seus braços, sua capa formando uma bandagem improvisada e terrivelmente inadequada ao redor do seu torso. Eu te amo, ela sussurrou, as lágrimas no rosto frio. Elend, eu te amo, eu te amo. Amor não bastaria. Ele tremia, os olhos encarando o teto, mal capaz de se concentrar. Ele arfou e o sangue borbulhou em sua saliva. Ela se virou para o lado, percebendo de um jeito entorpecido onde estava ajoelhada. O lago brilhava ao lado, a poucos centímetros de onde Elend caíra. Um pouco do seu sangue havia escorrido para dentro do lago, embora não se misturasse com o metal líquido. Eu posso salvá-lo, ela percebeu. O poder da criação está a poucos centímetros dos meus dedos. Aquele era o lugar de onde Heshek ascendeu à condição de divindade, o Poço da Ascensão. Ela voltou os olhos para Elend, para seus olhos moribundos. Ele tentava se concentrar nela, mas parecia não conseguir mais controlar os músculos. Parecia que estava tentando sorrir. Vin enrolou seu casaco e deixou-o embaixo da cabeça dele. Em seguida, usando apenas camisa e calças, ela caminhou até o lago. Podia ouvi-lo pulsar, como se chamasse por ela, chamando-a para se juntar a ele. Ela entrou no lago. Ele resistiu ao toque, mas seu pé começou a afundar lentamente. Ela avançou, movendo-se para o centro do lago, esperando enquanto afundava. Dentro de segundos, o lago estava na altura do seu peito, o líquido brilhante ao redor. Ela tomou fôlego, em seguida deitou a cabeça para trás, erguendo os olhos enquanto o lago a absorvia, cobrindo seu rosto. Sazed desceu as escadas, a vela entre os dedos trêmulos. Han seguia-o chamando. Passou por um fantasma confuso no patamar lá embaixo e ignorou as perguntas do garoto. No entanto, quando começou a descer até a caverna, ele reduziu a velocidade. Um pequeno tremor correu por entre o rochedo. De alguma forma, soube que era tarde demais. O poder tomou-a de repente. Ela sentiu o líquido, apertando-se contra ela, esgueirando-se para dentro do corpo, infiltrando-se, forçando sua passagem através dos poros e das aberturas em sua pele. Abriu a boca para gritar, e o líquido avançou para dentro dela também, sufocando-a, fazendo-a engasgar. Com um brilho repentino, o lóbulo da orelha começou a doer. Ela gritou, arrancando o brinco, soltando-o no líquido. Ela arrancou sua bolsinha, deixando-a, e seus frascos alomânticos, livre também, removendo os únicos metais no corpo. Em seguida, ela começou a queimar. Reconheceu a sensação. Era exatamente igual à sensação de queimar metais no estômago.
exceto que vinha do corpo inteiro. Sua pele queimava, os músculos flamejavam e até seus ossos pareciam estar pegando fogo. Ela ofegou e percebeu que o metal estava saindo da sua garganta. Ela brilhava. Sentiu o poder dentro de si, como se estivesse tentando voltar para o lado de fora em uma explosão. Era como a força que ganhava ao queimar peltre, mas incrivelmente mais potente. Era uma força de capacidade incrível. Estaria além de sua capacidade de compreensão, mas expandia a mente, forçando-a a crescer e entender o que ela possuía agora. Poderia refazer o mundo, poderia afastar as brumas, poderia alimentar milhões com um aceno de mão, punir os maus, proteger os fracos. Estava assombrada consigo mesma. Era como se a caverna fosse translúcida ao seu redor e ela visse o mundo inteiro espalhando-se, uma esfera magnífica sobre a qual a vida podia existir, apenas em uma pequena área nos polos. Ela poderia arrumar aquilo, poderia melhorar as coisas, poderia salvar Elend. Ela olhou para baixo e o viu morrendo. Imediatamente entendeu o que estava errado com ele. Poderia arrumar sua pele danificada e os órgãos cortados. Não deve fazer isso, menina. Vin ergueu os olhos, em choque. Sabe o que precisa fazer, a voz disse, sussurrando para ela. Soava velha, gentil. Tenho que salvá-lo, ela gritou. Você sabe o que precisa fazer. E ela sabia. Ela viu acontecer. Ela viu, como se numa visão, Heshek quando assumiu o poder para si. Ela viu os desastres que ele criou. Era tudo ou nada, como a alomancia em certo sentido. Se ela tomasse o poder, teria de queimá-lo em alguns momentos. Refazer as coisas como desejava, mas apenas por um curto período. Ou poderia desistir dele. Eu preciso derrotar as profundezas, a voz disse. Ela sabia daquilo também. Lá fora no palácio, na cidade, através do país, as pessoas nas brumas, tremendo, caindo. Muitas tinham ficado em casa, felizmente. As tradições dos Ska ainda eram fortes entre eles. No entanto, alguns estavam fora. Aqueles que confiaram nas palavras de Kelser de que as brumas não poderiam feri-los. Elas haviam mudado, traziam a morte. Aquelas eram as profundezas, as brumas que matavam, as brumas que lentamente cobriam a terra inteira. As mortes eram esporádicas. Vin vira muitos caírem mortos, mas viu outros simplesmente adoecerem e ainda outros que perambulavam pelas brumas como se não houvesse nada de errado. Vai piorar, a voz disse num sussurro. Matará e destruirá. E se tentar pará-la sozinha, arruinará o mundo, como o Heshek fez antes de você. Elend, ela murmurou. Virou-se na direção dele, que sangrava no chão. Naquele instante, ela se lembrou de algo que Sazed dissera. Você deve amá-lo o bastante para confiar em seus desejos. Ele lhe disse, não é amor a menos que você aprenda a respeitá-lo. Não o que você acredita ser melhor, mas o que ele realmente deseja. Ela viu Elend chorando. Viu que ele se concentrava nela e sabia o que ele queria. Queria que seu povo vivesse. Queria que o mundo conhecesse a paz e que os Ska fossem livres. Ele queria que as profundezas fossem derrotadas. A segurança do seu povo significava mais para ele do que sua própria vida. Muito mais. Você saberá o que fazer. Ele disse para ela poucos momentos antes. Confio em você. Vin fechou os olhos
e as lágrimas rolaram no seu rosto. Aparentemente, deuses podiam chorar. Eu te amo, ela sussurrou. Ela deixou o poder se esvair. Ela teve nas mãos a capacidade de se tornar uma divindade. E ela desistiu dela, soltando-a no vazio que a aguardava. Ela desistiu de Elend, porque sabia que era isso que ele queria. A caverna imediatamente começou a tremer. Vin gritou quando o poder reluzente dentro dela foi arrancado, absorvido com avidez pelo vazio. Ela gritou, a luz esmaecendo, em seguida caiu no lago agora vazio, batendo a cabeça contra as pedras. A caverna continuou a balançar. Pó e lascas caíram do teto. E em seguida, num momento de clareza surreal, Vin ouviu uma única frase nítida, ressoando em sua mente. Estou livre.